eu gosto de ouvir tua história, né? E agora a oportunidade da gente compartilhar isso com mais pessoas e inspirar isso com mais pessoas, né? Sem dúvida, estou muito feliz de estar aqui. A gente já conversamos sobre um monte de coisa, um monte de vezes, mas acho que de forma estruturada, assim, né? Vai ser uma oportunidade legal de compartilhar um pouquinho da história com um monte de gente aí. Sou tua fã, Bruno. Legal. E principalmente, eu acho que pela tua trajetória, né? Ser engenheiro e atuar como gestor e ser uma referência como gestor. Conta um pouquinho. Como é que foi a escolha? Como é que foi essa trajetória? Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Legal. Eu sou o Bruno. Eu tenho hoje 44 anos. Sou natural do Rio de Janeiro. Sem sotaque. Sem sotaque, né? Natural do Rio de Janeiro, mas já aqui em Santa Catarina desde 2002. Então, na verdade, são quase 17 anos já, né? Eu sou mais catarina do que carioca, quase. Enfim, depois de um monte de anos de carreira, me formei em 99, já são 20 anos de carreira agora. Legal. Estou de volta no grupo de comunicação, na NSC Comunicação, numa posição super bacana tocando a área de produto e operações, novos negócios, inovação. Então, tô num momento bem especial, bem feliz aí da carreira. Voltar para casa com uma pegada diferente, né? É isso, depois de 12 anos na RBS, né? Na RBS. Aí fiquei 5 anos fora e há 3 meses de volta aí na NSC agora. Lá em Floripa, né? Lá em Floripa. Até por conta do doutorado também, que fica mais fácil, exatamente. Né? Eu estava lá faz 2 anos de volta a Floripa, né? Desde o início de 2017. Fazendo doutorado, no meio do processo, no meio do programa, né? E agora de volta a NSC, isso aí. Que bacana, Bruno. E me fala um pouquinho, assim, né? Eu te conheço já como gestor. Sim. Né? E você com 32, 33 anos, inclusive, foi indicado para aquela pesquisa dos CEOs do futuro. Né? Então, imaginar ali que com 30 e poucos você já é uma referência de liderança. Legal. Já tem um reconhecimento por isso e formal por isso, que é a FIA que conduziu, né? Sim, o processo de avaliação. Como é que foi isso para ti? Assim, tu pensava em ser gestor? Tu construiu a tua carreira pensando nisso? Isso foi tudo... Assim, nunca teve uma meta, vou ser gestor, vou ser diretor. As coisas foram acontecendo, né? Então, eu me formei em engenharia de computação, né? Então, na área de TI, lá em São Paulo, na Unicamp. E meu primeiro emprego foi na Procter & Gamble, que é aquela indústria americana, Sim. né? E na Procter & Gamble foi muito bacana, porque foi uma experiência mágica, assim, né? Na verdade, eu tive um pouco de sorte de ter entrado na Procter & Gamble. Eu acho que foi um componente de sorte importante no início da carreira. Porque eu entrei num recrutamento na área de TI na época, mas a parte bacana é que eu fui para a área de TI, mas alocado num time de vendas. Então, na época, a Procter estava montando times multifuncionais de vendas para atender as grandes contas de varejo, né, no Brasil. E eu fui alocado num time desse com sede em Porto Alegre. Então, eu era um recurso de TI desse time e, por conta disso, eu vivia acompanhando os gerentes de venda, os líderes de negociações, enfim, nas visitas aos clientes, né? Então, durante 2 anos eu fiz isso. E fui me apaixonando por estar próximo das pessoas, por estar próximo dos clientes, né? Não atrás do computador, né? Não atrás do computador. Então, em algum momento lá, eu falei, eu não quero mais ficar programando, ou conectando as coisas aqui atrás do computador, eu quero ir para frente de batalha, né? E aí foi muito bacana porque a Procter foi uma empresa que apostou nisso, né? Que bacana. Eu falei, quero sair da área de TI, quero ser vendedor. 2 anos depois que eu tinha entrado. E aí eles, como assim? Né? Você tá maluco? Não, eu quero por isso. Enfim, no final das contas deu certo, né? Eles apostaram. E aí eu comecei a lidar na frente de vendas com negociações e, né, com tudo mais, com um baita suporte de treinamento, de desenvolvimento, sabe? Que a empresa tinha. E isso foi construindo. Então, acho que assim, o estar com as pessoas na frente de vendas, de grandes negociações. Vender, na real, é influenciar, né? Se relacionar. É influenciar as pessoas para levar para um caminho, né? Vender produtos ou vender ideias, sim, na real, são coisas bastante semelhantes, né? Sim. E com todo esse suporte, eu fui me apaixonando pela ideia de influenciar os outros, de convencer os outros de algumas coisas. E acho que a liderança veio um pouquinho natural daí. E, evidentemente, que junto a isso vem também
grandes líderes que nos inspiram, né? Então, na Procter & Gamble tinham pessoas de altíssimo gabarito, de altíssima competência, né? Me lembro do Eduardo Barp. E eu te perguntar, tem algum nome assim? Tem 2 caras que foram marcantes, assim. Eu fiquei 4 anos na Procter & Gamble só, mas nesses 4 anos tive 2 líderes marcantes, o Eduardo Barp e o Pedro Pitella, que hoje são grandes executivos da Diageo, da Johnson & Johnson, enfim. Que bacana. Né? E que me inspiraram muito, assim, para essa carreira um pouquinho mais na linha de liderança, né? De começar a me tornar um líder a partir disso. E bacana, assim, porque você faz uma formação completamente de exatas, né? Completamente de programação, de tecnologia, e se apaixona por uma área completamente diferente, que é relacionamento, que é influência, né? É isso aí. Te deu um pouquinho de dor de barriga de pensar assim, ó, vou mudar completamente de área? Ah, sem dúvida, né? E assim, ó, quando eu tava na época lá, tem aquela história do nerd, né? O nerd de ser aquele carinha mais tímido, o cara de computação é o cara que tem um estereótipo, né, de que vai para a área quem é mais tímido, e de fato eu era bastante mais tímido. Reservado. Reservado. E o que fez muito sentido para mim na Procter é que naqueles primeiros anos de transição da carreira de TI para vendas, eles me convenceram de que eu podia, né? Que legal. De que vendas, na real, tem um bocado de processo, de técnica, né, que você vai no início aplicando com um pouquinho mais de dureza e tal, depois você vai pegando o jeito e a coisa vai. E aí você faz a transição suavemente, né? Suavemente. Alguém apostou em ti, né, Bruno? Te viu lá. Esse é um negócio muito importante, né? E legal, Bruno, assim, porque você sai de uma área completamente técnica, né, com essa característica de nerd, para ir para uma área que, tecnicamente, onde a gente espera pessoas mais expansivas, né? Na real, que competências você acha essencial? Ali, me parece que a gente está falando muito mais de competência comportamental do que competência técnica, né? Me parece acho que é um pouco dos dois sempre, né? Tem sempre um misto, né? Da curiosidade, talvez, mas hoje, assim, que competências que tu viu que foi importantíssimo nessa tua abertura de mente para deixa eu encarar uma outra área? Não, a questão de encarar uma outra área teve muito a ver com um gosto pessoal mesmo, sabe? Assim, de você se identificar, né? Porque a gente, na real, a gente escolhe a profissão muito cedo, né? O curso de graduação, pelo menos, né? É muito cedo, sem base, né? Sem muita referência, sem vivência, né? Então, e aí eu fui para a área de computação na época, eu nem sei te dizer muito bem por quê, né? Talvez um pouco por esse traço de timidez, que em algum momento eu me via assim, me percebia assim. Mas depois de 2 anos atuando efetivamente, eu vi que aquilo não fazia nenhum sentido, né? E aí ter estado em contato com a área de vendas da empresa, lá da Procter & Gamble na época, foi muito importante. Porque aí eu entendi o dia a dia, entendi um pouquinho das capacidades, das competências, né? O tema de influenciar pessoas a partir de negociações, de técnicas de negociação, enfim. Eu me encantei com aquilo. Eu falei, puxa vida, eu quero esse negócio, né? Quero ser bom nisso, né? Então, essa transição para a área de vendas, ela teve muito mais a ver, talvez, com me descobrir mais. Porque eu não queria aquilo lá, foi importante, eu acho, né? Ter vivido a área de TI durante um tempo, mas logo depois eu já me dei conta de que não era por ali. Eu posso dizer, então, que talvez a palavra-chave, a competência-chave é experimentar? Se propor a experimentar. Eu acho que sim. Porque, de repente, assim, eu vejo grande parte dos profissionais, às vezes, assim, muito numa zona de conforto, né? Eu fiz essa formação, naturalmente eu tenho que ter essa trajetória. Por que eu vou me propor a isso? Eu acho que experimentar foi o grande gatilho ali para você se identificar, né? Eu acho que sim. Experimentar, mas junto a isso, assim, se conhecer, né? Experimentar a partir do autoconhecimento, né? Bacana. Então, eu acho que você ir aprendendo a se conhecer e muito a partir de feedback, né? Eu acho que feedback externo é um negócio super importante, né? E esse era um processo também bem estruturado, bem robusto lá na Procter & Gamble, então, com feedbacks trimestrais. Então, todo esse processo te permite ir se conhecendo, entendendo aquilo que te motiva, que te faz ir adiante, aquilo que não faz tanto sentido. E a partir desse autoconhecimento, aí sim, faz todo sentido você não ficar preso a escolhas anteriores, né?
De fato, abrir as portas, né? Abrir portas, experimentar, e testar. Ter curiosidade, né? Porque eu acho que a grande palavra, assim, em alguns momentos da carreira é por que não? Né? Sempre foi assim. Não, mas deixa eu tentar diferente, né? Isso é muito válido, em especial no início das carreiras, né? Isso que eu ia te perguntar assim, se de repente hoje tu estivesse aconselhando um profissional no início de carreira, né? O que tu falaria, assim? Qual seria a orientação que tu daria para um profissional no início da carreira em relação a experimentar, a se permitir e essa questão de autoconhecimento? Eu acho que autoconhecimento é fundamental, né? E o autoconhecimento entendido também, assim, como aquilo que te leva adiante, aquilo que não te leva adiante, e também um pouquinho na linha de construir uma visão de propósito, né? O que é propósito para ti? O que de fato você se enxerga fazendo ou contribuindo, né? Por uma vida inteira, né? Aquela coisa bem genuína, assim. Então, eu acho que essa reflexão permanente, ela é muito importante, porque é ela que vai te permitir também avaliar se o que está sendo feito hoje está alinhado a isso ou não, né? E se não está alinhado a isso, aí tem que experimentar mesmo, né? Não adianta insistir em alguma coisa que realmente não te faz feliz ou alguma coisa que você está entendendo que não está te levando na direção daquilo que você almeja, né? E é engraçado, né, Bruno? Porque quando a gente ouve isso, parece romântico, né? Sim. Parece só no campo da imaginação. Mas é algo que está inteiramente ligado com as escolhas que a gente faz. Claro que sim. Porque o ganhar, ser bem remunerado é uma consequência efetivamente disso. Uhum. Porque as escolhas que a gente faz de permanecer ou não no trabalho hoje é aquela questão de significância mesmo, né? É isso mesmo. Do quanto está fazendo sentido. E aí deixa eu te contar, bem olhando para isso, assim, como é que eu saí da Procter & Gamble, né? Porque tem muito a ver com isso também. Porque quando eu fui para a área de vendas, aí que eu vim parar em Santa Catarina, isso foi em 2002, né? Nossa. Porque a vaga que existia em vendas era a vaga de gerente de vendas executivo de vendas, enfim, aqui em Santa Catarina, Legal. né? E aí eu vim para cá, vim morar em Floripa e atendia o Angelone, Imperatriz, as grandes redes de aço, as grandes redes de varejo aqui do estado. E aí fiquei 2 anos aqui fazendo esse trabalho, 2002 inteiro e 2003 inteiro. E quando foi no final de 2003, a Procter & Gamble, meu chefe me chamou e falou que eu tenho uma baita notícia para ti. Você agora vai ser promovido. Você está indo tão bem que você ganhou uma promoção e você vai assumir uma vaga para fazer esse trabalho que tu faz em São Paulo. E aí eu falei, cara, eu posso pensar? São Paulo te puxa, né, Bruno? Então, porque aí vem um pouquinho a questão do propósito, né? Porque Floripa fez muito sentido para mim, Santa Catarina fez muito sentido para mim, né? Do ponto de vista de qualidade de vida, sim. De ter uma vida um pouco mais equilibrada entre trabalho, carreira e vida pessoal. Já pensava isso lá no início da carreira? Isso era um negócio que era importante para mim. Bacana. Talvez meu pai foi executivo durante muitos anos e eu via meu pai, poxa vida, saindo 5 da manhã e voltando 9 da noite, enfim, falei, puxa, não é muito isso que eu quero para mim. E aí, naquele momento quase inconsequente, né, eu falei, não, eu preciso sair dessa empresa, né, porque nessa empresa eu não tenho condições de permanecer aqui em Santa Catarina. Isso eu tinha pouquíssimos anos de carreira, 4 anos de carreira, né? Nossa. E eu saí, eu falei, cara, assim, eu não quero. E essas empresas muito estruturadas, a Procter & Gamble é uma das maiores empresas do mundo, é up or out, né? Então, ou você vai adiante ou você está fora do plano de carreira da empresa. E aí, enfim, eu entendendo isso, aí que eu vim parar na RBS, porque aí eu me abri um pouquinho para o mercado, fui conversar com alguns colegas, algumas pessoas que eu conhecia na época e surgiu essa vaga na RBS, porque eu me vinculei naquele momento a um propósito, uma parte do propósito, né, que é de equilibrar a vida pessoal e profissional de uma maneira adequada para que fosse sustentável, né, assim, a entrega profissional. Que bacana. E aí você entrou em Florianópolis, ficou esse tempo todo e voltou para Florianópolis. Florianópolis também te puxa, né? Não, mas isso aí, Florianópolis é apaixonante, né? Enfim, eu sou suspeito para falar, porque de fato em 2002 eu fui em Florianópolis, que eu comecei minha carreira na RBS. Lá. E depois de 3 ou 4 anos a RBS, aí fui a Blumenau pela RBS, fui a Joinville, né? Aqui em Joinville alguns anos fiquei 4 anos aqui pela RBS, depois mais 3 pela Sociesc depois, né? E agora estou de volta em Floripa. Então, de fato, Floripa me puxou de volta lá. Que
Que legal, Bruno. E como é que está o teu momento agora de carreira, né? Você está de volta para o grupo, mas numa roupagem muito diferente. A gente conversando esses dias, estava no Vale do Silício, esses dias fazendo uma visita técnica, né? É isso. Então, essa coisa da inovação parece que é algo muito forte para ti, né? De não fazer o mais do mesmo, né? Não se conecta contigo isso. Isso é muito bacana. E aí, voltando para o tema, a gente falou um pouquinho de feedback atrás, né? Assim, de você ir recebendo feedbacks ao longo do tempo, né? Especialmente no início de carreira, muito importante para que você vá se percebendo, construindo esse autoconhecimento. E ao longo dos primeiros anos da minha carreira, eu sempre recebi esse feedback da disposição ao risco, né? Da disposição de assumir riscos controlados, enfim. Então, de fato, a inovação ou a disposição por assumir riscos sempre teve no meu DNA aqui. E o meu doutorado foi um pouquinho nessa linha, né? Então, quando eu fui fazer o doutorado, comecei o doutorado na UFSC aqui em 2017, lá no Departamento de Gestão do Conhecimento, né? Engenharia e Gestão do Conhecimento, foi também nessa linha da inovação, de trabalhar com processos de inovação. Então, estar hoje de volta na NSC, trabalhando, enfim, ou liderando o processo de inovação é muito recompensador, né? E sem contar que tem um desafio super bacana pela frente, porque a indústria de mídia toda passando por essa transformação gigantesca. E quando a gente olha o cenário, né, da indústria de mídia mundial, ninguém ainda achou um fio da meada, enfim, a solução de todos os problemas. Então, não tem ninguém que a gente possa olhar, se inspirar e dizer, puxa vida, é mais ou menos por aqui, vou copiar. Exatamente. Né? Tá todo mundo tateando, experimentando, e eu estou tendo a chance lá na NSC de liderar esse processo, e a gente tem uma trajetória bacana, eu acho, para construir nessa direção. Que bacana, Bruno. E tem alguma coisa hoje que tu faria diferente? Eu te conheci gestor, você trouxe muito essa questão de feedback, de ter pessoas acompanhando a tua carreira de forma a ser mais assertiva possível, mas se hoje, né, você pudesse voltar atrás, o que você anteciparia? Ou o que você faria de diferente? Acho pouco provável, né, que tenha alguma coisa, porque você sempre foi muito disposto a fazer diferente, né? A experimentar e de forma muito calculada, mas sempre se proporcionar isso, né? Mas teria algo? Delícia, quando a gente fala, essa pergunta é uma pergunta capciosa, assim, né? Porque quando a gente fala, tem algo que você faria diferente, pode estar subentendido aí, assim, alguma coisa assim, chegou num lugar que não queria, ou coisa assim. E acho que não, eu sou sempre da visão de que, poxa, eu sou fruto das minhas escolhas, né? As minhas escolhas me trouxeram até aqui hoje. Estou feliz hoje? Estou feliz hoje. Então tudo funcionou bem, né? Agora, olhando para trás, o que eu acho que foi importante, né? E que talvez eu pudesse, em alguns momentos, ter feito mais. E que eu acho que eu deixo como mensagem, assim, é de fato tomar decisões, da pessoa ser capaz de tomar decisões de encerrar ciclos, sabe? Uma vez tu me deu um livro, né, tu me sugeriu um livro que foi sensacional, foi muito inspirador para mim. Ele coloca um ponto final, né? E foi um livro que me inspirou muito em alguns momentos da minha vida. Mas quando eu olho para trás, eu vejo que fechar ciclos foi muito importante. Então, tomar a decisão de encerrar, né? Porque já não dá mais, ou porque não está fazendo sentido, ou porque tem algo melhor, ou porque, enfim, o propósito está me levando para um caminho diferente de um propósito de longo prazo. Enfim, qualquer que seja o motivo, mas tomar para si a responsabilidade, né, de encerrar ciclos, de pegar o leme do barco, né, e virar para cá e virar para lá. Isso eu acho que é muito importante, é uma coisa que acho que as pessoas em geral não podem abrir mão, né? Se a gente deixa de fazer escolhas, alguém faz pela gente. Alguém faz pela gente. A gente está fazendo a escolha de não assumir a responsabilidade, né? O deixar de fazer escolha é uma escolha. É uma escolha. Né? E é engraçado, Bruno, que a gente fala muito desse livro, né? Eu gosto muito desse livro, de fechar ciclo. E eu lembro que tu falou assim, que o capítulo que mais me chamou a atenção foi o lance da poda. Isso, exatamente. Então, né? É um livro de cabeceira para eventualmente a gente estar consultando. Esse é para ler regularmente, assim. Porque ele provoca essa reflexão, né, de o ciclo, assim, o que está acontecendo está bacana, o que a gente precisa podar, né, cortar para que aquele ramo que realmente
quer crescer. A gente quer que floresça forte, saudável e bonito. Envolve autoconhecimento, autorresponsabilidade, leitura de cenário também. Claro. Envolve correr risco. Sem dúvida. Né, Bruno? Sem dúvida. Porque, infelizmente, muitas vezes, quando a gente faz uma escolha, a gente não tem todas as informações na mão. E eu preciso tomar uma decisão. Deixa eu te contar, tem uma passagem, no mesmo livro que o livro me inspira, nessa linha de tomar risco e fazer escolhas, tem uma passagem de um filme do Indiana Jones, que... Já te contei essa? Já? Que é sensacional. Eu não acho aquele livro do Em Busca do Graal, do Santo Graal, alguma coisa assim. Mas no final do filme ele está em busca do Graal, e ele passa por um monte de privações e um monte de dificuldades, e ele chega num grande salão, e o Graal está lá do outro lado, e tem um grande abismo na frente dele. E ele está lembrando ali dos mandamentos, né, do bom cristão, se não me engano, enfim. Mas aí ele chega diante do abismo, poxa, agora estou eu e o Graal lá e um abismo no meio, né? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E aí ele se dá conta de que ele precisa ter fé, né? Ele falou, eu preciso ter fé no passo que eu tenho para dar, e ele dá o passo no abismo. E quando ele dá o passo no abismo, o caminho se abre, né? O caminho surge. Eu acho que é um pouco isso, né? Assim, a gente muitas vezes se vê diante do que a gente quer, de um abismo, e esse passo que é importante dar, a gente às vezes abre mão, né, e desiste. E às vezes tem que dar o passo no abismo, o caminho vai surgir, né? Exatamente. Se a gente está seguro de que é o caminho, ele vai aparecer. Ele fala disso, eu lembro do Moisés abrindo o Mar Vermelho, né? Porque ele teve que dar o primeiro passo para abrir o Mar Vermelho também, né? Também. Então é um ato de coragem. Né? Tem uma figurinha que eu gosto muito, que é de uma corujinha enfrentando uma chuva. E ela fala assim, se não tem coragem, se tem medo, vai com medo mesmo. Né? E arriscar, né? E se proporcionar isso. Né? Sim. Mas você perguntou do meu próximo passo, né? O que é esse próximo passo? Isso aí, eu acabei de dar o próximo passo, né? Faz 3 meses, agora vai fazer 3 meses, daqui uma semana, que eu tô nesse próximo passo, né? Então, assim, olhando concretamente, o meu próximo passo é construir tudo que eu me propus a construir nesse desafio atual. Mas qualquer que seja o momento da carreira em que eu estiver, eu acho que o próximo passo vai ser sempre olhando para o propósito. Né? Eu acho que o propósito... Essa palavra está meio batidona, assim, as pessoas têm falado muito disso, né? Mas cada vez que eu penso nisso é mais importante, sabe? O que é aquilo que realmente faz sentido, né? Que você se enxerga contribuindo e sendo capaz de realizar por uma vida inteira, né? Então, esse farol, né, das nossas vidas, da nossa carreira, do que quer que seja, das nossas escolhas, né? Esse farol, ele precisa estar claro. Né? Porque quanto mais claro ele estiver, quanto mais a gente pensar sobre ele, mais a gente vai seguindo na direção certa, né? E com mais leveza, né, Bruno? Com mais leveza. Mais leveza, porque não é que a gente está fazendo de acordo com o propósito, que é fácil. Porque tem muitos obstáculos, né? Não, mas é mais leve, porque tá linkado com a nossa essência. É isso aí. Né? E não é fácil. Né? Eu acho que é um exercício muito diário mesmo, de entender que eu não preciso de um momento extremo na minha vida, de um rompimento, seja um desligamento brusco ou uma doença, enfim, para me conectar com isso. Claro. Né? Hoje eu posso fazer uma mudança de rota, né? E as pessoas tendem a confundir um pouquinho o propósito, e você falou de leveza, né? A leveza é a leveza da alma, né? Porque para a gente ter sucesso no que quer que seja, tem um componente que é de esforço, de dedicação, de entrega, né, de busca por realização, que ele precisa estar presente no que quer que a gente faça, se a gente quer avançar, né? Então, assim, a conexão com o propósito, ela te dá aquela sensação boa de que o esforço está valendo a pena.